né, essa reascensão do populismo peronista e kirchnerista na Argentina. E o mercado, que não tem compromisso com narrativa, mas com os fatos, ele já precificou esse risco. O Vini trouxe todos os elementos: a alta do dólar, o derretimento da moeda local, a queda acentuada nas bolsas, não só na Bolsa Argentina, que teve que suspender pregão, mas também nas bolsas da América Latina. E já existe, os grupos aí de Risk Assessment já falaram aí num risco de moratória de 75%. Ou seja, com esse governo kirchnerista assumindo o governo argentino, a chance de calote é 3 em 4, né? E ninguém investe em caloteiro. Ninguém investe em caloteiro. Então, você vai acabar aí com as possibilidades de investimento exterior numa economia que não está com um mercado interno pujante e que não vai conseguir sobreviver aí às custas dos seus próprios negócios. E aqui cumpre ressaltar uma característica do Macri, algumas, né? Ele é um cara elegante, culto, ele cumpre a liturgia do cargo, mas ele não fez um governo disruptivo. Ele não abraçou de fato a agenda liberal com o, abre aspas, radicalismo que deveria ter abraçado. Fez muitas concessões ao trabalhismo, muitas concessões à forma antiga de fazer política lá na Argentina, diferente do Brasil de 2019, que apesar de ter uma recuperação econômica ainda incipiente, você tem a sinalização do mercado com uma alta da Bolsa, né, desde a posse do novo governo, que de certa forma precifica as expectativas dos agentes econômicos, né? Então, quando você tem um governo que, de forma disruptiva, rompe com o presidencialismo de coalizão e sinaliza para o mercado uma forma mais republicana de atuar, ou seja, lidera pelo exemplo e consegue aprovar a medida de ajuste fiscal tão importante, como é o caso da reforma da Previdência. Mais para frente aqui, hoje na pauta, tem a MP da Liberdade e corta mais de 20 mil cargos, funções comissionadas, reduz ministérios, congela a contratação de novos funcionários públicos. Tudo isso colabora para um ambiente econômico melhor. Como o Vini bem trouxe, né, é triste, especialmente para nós, né, saber que um grande acordo que levou mais de 2 décadas para ser costurado, né, entre o Brasil e a União, entre o Mercosul e a União Europeia, possa ruir, né, em decorrência desse tipo de ideologia política que está atrasada. Por outro lado, é uma oportunidade para nós, brasileiros, assistirmos o que aconteceria com o Brasil com a volta da esquerda ao poder. Aqui, sobre essa situação na Argentina, há que se dizer também algumas coisas aí com relação ao fato, a esse embate que já se estabelece dentro das narrativas de ataques, enfim, com essa fala, principalmente do Bolsonaro em visita ao Rio Grande do Sul, pelo fato do candidato Alberto Fernandes ter mostrado aí uma vantagem larga aí nessas primárias aí, venceu ele compondo nessa chapa com a vice Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, também senador, agora com 47% dos votos, já no indicativo de que a população, a partir do momento em que há venceria no primeiro turno, viu, Edgar? No primeiro turno, assim, na eleição, venceria no primeiro turno. A partir do momento, e é o que a gente fala aqui do Brasil também, claro, temos que implementar reformas, da Previdência está bem encaminhada, aí na sequência vem a reforma tributária, quer dizer, tudo isso vai trazendo, é esperado que se traga uma condição econômica ao país favorável, e aí as pessoas aprovam. Como o Macri até então mostra-se aí incapaz de resolver a situação econômica no país, a população sinaliza para uma alternância, né, nos líderes ali no poder, né? E a Argentina, Vini, não sei se me escapou do teu comentário, ela sempre foi ali, ocupou a 3ª posição ali de um parceiro comercial do Brasil, né? Depois de China e Estados Unidos, aqui dos nossos vizinhos da América do Sul, é um país muito boas importante, principalmente, como lembrou a Denise Campos de Toledo, aqui da casa, nas relações comerciais e na questão da indústria automobilística, né? A Argentina compra muitos carros aqui produzidos no Brasil. Bom, a partir daí, a fala do presidente Bolsonaro
soa como uma bravata populista ali, quando ele vai fazer essa comparação, mostrando uma incapacidade de fazer uma leitura além da questão ideológica, além da narrativa política, da situação que se passa no país vizinho. Dizer que o Rio Grande do Sul, por exemplo, a meu entender, né, pode virar uma nova Roraima, isso está muito longe de acontecer, é um exagero frente às circunstâncias. A Venezuela é um país governado num sistema ditatorial de esquerda, um país onde a população é miserável, busca alimento. Quer dizer, a Argentina está muito, mas muito longe dessa situação, né? Segundo, porque com essa ameaça de rever o Mercosul, que agora ele volta atrás aí, talvez orientado por algum par especialista na área, que falou, presidente, calma, não é bem assim, né? O presidente se mostra incapaz, mais uma vez, de entender as atribuições aí do cargo e dessas relações internacionais aí, né, com o trato comercial das nações, principalmente essas aqui da América do Sul. As nações devem pautar as relações a partir do que um parceiro comercial pode suprir o outro e pode oferecer ao outro em termos de alternativas. De novo, nessas inter-relações mercantis. Hoje, acompanhando uma entrevista muito legal do embaixador Marcos Azambuja no Jornal da Manhã, aqui dessa mesma Jovem Pan, ele disse o seguinte, aspas para ele aí, nós temos uma amizade com a Argentina que independe das circunstâncias. Quer dizer, amanhã tem um outro governo, um governo de oposição ao Macri, vence, acabou nossas relações com a Argentina, é exatamente isso que está incutido na frase do embaixador Marcos Azambuja. Outra coisa, a figura do Bolsonaro ainda, segundo o embaixador, de ter apostado todas as fichas, né, no Macri, porque parece que para o Bolsonaro só interessa relações que tenham afinidades ideológicas e políticas, é uma espécie de risco, né, de se impor uma autoderrota, porque se o Macri perde, e aí? Não vamos falar, então, com o candidato vencedor, o Alberto Fernandes, um eventual candidato vencedor? Quer dizer, as relações têm que ir além, mas muito além de picuinhas ideológicas. As relações dos países que compõem esse Mercosul devem se fazer a partir, claro, de interesses multilaterais de negócio e comércio, mas que vão muito além de qualquer interpretação política do momento, da circunstância, até porque essa circunstância pode mudar no minuto seguinte. Então, eu acho que as coisas, eu torço para que as coisas se apaziguem nesse campo e que, independentemente de quem seja o vencedor nas eleições da Argentina, o governo brasileiro tenha aí a abertura de negociar e dialogar, como sempre foi na tradição da diplomacia brasileira. Edgar, eu acho improvável que essa discussão ela se apazigue, é a nossa esperança, mas eu acho isso muito improvável. Porque eu também acho improvável, porque o governo vive dessa polarização e desse atrito. Mas não só isso, né, Edgar? O tom beligerante, ele é muito mais acentuado no discurso do candidato kirchnerista, né? Ele chamou o nosso presidente da República de racista, fascista e misógino. Isso são ataques pessoais, completamente descolados, inclusive de narrativas políticas. Então é infinitamente mais grave. Depois de ouvir esquerdalha, um ataque do presidente também gratuito, ele não precisava, mais uma vez, ele incorre numa briga e compra uma briga totalmente desnecessária para o país. Aí que tá. Eu acho que existe uma desproporção. A fala do candidato argentino é infinitamente pior. Do que ser chamado de esquerdalha. Porque ela ataca questões pessoais de violação de direitos humanos e tal, enquanto as considerações do Bolsonaro, por mais grosseiras que sejam, são de natureza política. Sabe o que eu acho triste, uma coisa? É que as pessoas tenham isso para falar do Bolsonaro. Não é a primeira pessoa que fala assim, descreve o nosso presidente. E isso é muito triste e isso tem uma motivação, né? O Caio sempre diz aqui que não existe nenhuma ação de fato que comprove nenhuma dessas expressões, mas a verdade é que muitos líderes se referem ao nosso presidente assim, e isso é muito triste. Isso aí. Ô Edgar, e assim, eu acho também que o Bolsonaro, obviamente que ele deveria se preocupar com essas questões acerca das relações, acerca do que pode acontecer se um governo ganhar ou outro tipo de governo ganhar, mas não deveria se intrometer tanto naquilo que a população argentina quer votar ou entende que é melhor para o país dela.
né? Ah, o Macri precisa vencer na Argentina, o kirchnerismo não pode voltar. Isso eu acho que não cabe ao Bolsonaro falar. Ele tem que se preocupar com as relações que o país vai travar com a Argentina, independente do governo que vencer por lá. É isso, Vinha, é isso que eu penso também.